Ele é escritor, editor, jornalista, tem uma ligação com a Paraíba desde 1990, quando participou pela primeira vez do Encontro da Nova Consciência. Durante 11 anos ele participou, trouxe inclusive nomes importantes como Paulo Coelho, Alex Polari, entre outros. Fez uma reportagem interessantíssima na revista Bons Fluidos, né, sobre o sertão da Paraíba. E eu vou conversar aqui com o Nelson Liano, ele que está aqui também hoje lançando esse livro Intuição. Nelson, uma grande alegria, prazer grande você estar aqui no Nossa Gente. Tá? Alegria Nelson, eu vou logo te fazer uma pergunta, uma curiosidade, né? O que fez te mergulhar em pesquisar e fazer uma reportagem maravilhosa sobre o sertão da Paraíba, né? Qual foi o motivo, né? A curiosidade que te fez chegar a isso, né? Então, foi pela Editora Abril, né? A revista Bons Fluidos era uma das revistas mais importantes da Editora Abril, né? Isso. E, bom, primeiro eu quero uma saudação aí a toda a audiência do programa, a todos os paraibanos e não paraibanos que adotaram a Paraíba, feito eu, dentro do coração. Mas eu, como você disse na abertura, eu participei desde o primeiro Nova Consciência, lá em Campina Grande, e tinha uma ligação com a produção, com o Iris e toda a produção do programa. E eu, nesse tempo, eu era editor do selo Nova Era, da Editora Record, uma das maiores editoras do Brasil. E aí eu tinha contato com muitos autores e trazia, né? A Iris sugeria, e muitas dessas sugestões eram autores que trabalhavam comigo, e outros não também, que eu conhecia do meu dia a dia, da vida de jornalista, de editor, de escritor. Feito Paulo Coelho, que veio, foi uma festa, a visita de Paulo Coelho lá durante o Festival da Nova Consciência, do Encontro da Nova Consciência, melhor dizendo. E aí, nesse período, nesses 11 anos que eu vim todos os anos participar, né, trazia-se pessoas de todas as linhas espirituais, da Umbanda, da Yoga, Hare Krishna, pessoal espírita, em suma, vinha, né, pessoal do Daime, vinha gente de tudo quanto é linha espiritual. Mas eu, nos dias que eu passava lá em Campina Grande, eu conversava muito com as pessoas, com o povo de Campina Grande. E eu sentia uma energia mística, espiritual, nas pessoas comuns, né? Eu tenho uma ligação muito forte com essa coisa de gente comum. Eu acho que você vê uma sociedade, você analisa, você entende uma sociedade pelas pessoas comuns. E eu sentia isso, que essas pessoas comuns, elas tinham muita espiritualidade. Uma espiritualidade espontânea, natural. E eu disse, o próximo encontro que eu vou fazer uma matéria e vou para o sertão, conhecer da onde vem, qual é a origem dessa espiritualidade, né? E aí você mergulhou no sertão mesmo. E aí foi o que aconteceu. Eu saí, terminou o encontro, eu estava com uma fotógrafa, na época, premiadíssima, Dani da Coço, e nós saímos de Campina Grande, alugamos um carro e passei quase um mês viajando pelo sertão, né? Saímos ali na direção de Souza, Patos, fomos até Brejo das Freiras. E conversando com o povo e vendo detalhes. Entrevistando as pessoas, entrevistando, conversando, vendo mitos. Por exemplo, em Patos, a Cruz da Menina foi um negócio assim que me impressionou demais, a devoção. Era missa em cima de missa, centenas e centenas de pessoas diariamente lá no cemitério. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de ex-votos. O que são os ex-votos? Lá no local, lá no cemitério de Patos. São pessoas que receberam milagres, que alcançaram milagres, melhor dizendo. Com a Cruz da Menina. Com a Cruz da Menina, com essa devoção dessa criança que foi assassinada e que virou uma mártir e que tinha esse poder. Então, assim, o que acontece aqui na Paraíba é que, como está aqui no meu novo livro, né, um dos temas que sempre me interessou muito foi a mediunidade. E o povo paraibano tem uma mediunidade muito forte, né? Eu acho que essa mistura de índio com outros povos que chegaram aqui, eu acho que isso aí deu um caráter ao povo paraibano muito forte, né? E uma ligação com a natureza, uma ligação
com o invisível, eu diria assim. Ô Nelson, você acha que a posição geográfica da gente tem a ver com isso? Né? Porque a gente é o extremo oriental das Américas, um lugar onde o sol nasce primeiro, primeiro sol, a primeira lua também, certo? Então, tem uma coisa diferente, né? A posição geográfica da gente é diferente em relação a todo o Brasil, né? Então, tu acha que tem alguma coisa a ver com isso, essa espiritualidade que existe no povo paraibano? Olha, a primeira vez que eu vim para Paraíba, eu cheguei em João Pessoa e eu peguei um ônibus para ir para Campina Grande participar lá do Encontro da Nova Consciência. E até tem um livro meu que chama Shiva Jesus, Peregrinando com o Vento em Busca do Ser, que tem um capítulo que eu escrevi que chama Jardim das Delícias. Quando eu estava nesse percurso entre João Pessoa e Campina Grande, eu me fixei muito na força da terra. Alguma coisa me despertou e eu fui assim no ônibus, em silêncio, observando a terra, as pedras, as cores, as pessoas desse cenário, né? E eu senti uma energia espiritual muito forte. Então, assim, o sol que castiga a terra, que não é bem castiga, que faz essa fusão, essa simbiose com a terra, né? Essa energia solar, com a força dessa terra, que muitas vezes está associada à seca, e não é bem isso. Quando eu fiz essa reportagem para o Sertão, eu vi que essa questão da seca é uma questão circunstancial, mas que essa seca, ela tem uma relação com a alma do povo que vive aqui, né? Então, assim, nesse percurso, eu vi muita coisa. Nesse pequeno percurso, eu acho que é 1h30, 2 horas até Campina Grande, por aí. Eu senti muita coisa. Quando eu cheguei em Campina Grande, eu estava encantado. Eu estava absolutamente encantado. E aí disso foi o encontro com as pessoas. A espontaneidade das pessoas, o amor das pessoas, a simplicidade das pessoas. Foi um momento assim, que eu me deparei com a energia do povo daqui. E logo em seguida, nesse primeiro encontro, me levaram lá nas Pedras do Ingá. Sim. Que é um lugar absolutamente fantástico para o mundo inteiro. Né? Aquelas inscrições rupestres, inclusive, eu vi um dia nas redes sociais, um escritor paraibano questionando o fato, né, de que se fala em arte no Brasil e se esquece da arte que existe antes da colonização ocidental, antes da colonização dos portugueses, dos europeus, né? Aqui nessa terra já existia arte, já existia vida, muito antes de chegarem os brancos aqui, né? E essa minha percepção foi muito forte, né? Foi muito luminosa, eu diria, tanto é que tá escrito aí nesse livro, esse capítulo, O Jardim das Delícias, e acho que essa fusão da terra, do sol, que nasce primeiro aqui, com esse, como eu já disse, do povo que vivia aqui, dos povos que habitavam aqui, né? Com a chegada dos brancos, essa mistura toda forjou o caráter do povo da Paraíba, que é um caráter muito forte, é um caráter muito determinado de sobrevivência e de vivência. Que coisa, Eu também concordo por aí com você está dizendo. Olha, Nelson está vindo aqui, está trazendo aqui a Intuição, que é um novo livro dele. Você lançou aqui 2 livros, né? O Shiva Jesus e o Despertar. Né? Despertar de Homens Comuns. O Despertar de Homens Comuns, que foi um sucesso grande. Você lançou aqui antes da pandemia, eu me lembro. E é um livro que está... Inclusive, esse livro aqui, curiosamente, eu vi uma fotografia de Paulo Coelho segurando esse livro. Sim. Né? Eu quero saber essa relação com Paulo Coelho. Você foi uma das pessoas que editou a primeira... Os dois primeiros livros dele. O Diário de um Mago e o Alquimista. Você editou. E teve um que você escreveu também com ele. O Manual do Vampirismo, que é um livro cult até hoje. Os colecionadores hoje custam uma fortuna para se conseguir um livro desse. E esse livro, você não pretende relançar, não? Reeditar? Olha, já que é um livro tão procurado, né? Que foi um dos primeiros livros dele, você... escrevemos juntos, escreveram junto, né? Não, é um livro de parceria. Não, eu não pretendo reeditar pelo seguinte, Fuba. O que aconteceu foi que, assim,
durante a minha adolescência, a minha juventude, minha primeira juventude, eu pensava muito nessa questão, né? Porque é um aperreio que todo mundo tem, né? Essa questão da morte, né? Essa questão da finitude da vida material. Sim. E o vampirismo é uma coisa que trata exatamente da possibilidade de você permanecer com o seu corpo, com a sua personalidade. E eu, com os meus estudos, através dos estudos xamânicos, Avançou, através de né? yoga, eu vejo que isso não tem a menor importância. Na Índia, que eu costumo ir muito à Índia, e agora estou indo daqui uns dias novamente para a Índia pela 6ª vez, existem muitos casos de gurus, de mestres, que trocam de corpo. Isso é uma coisa muito comum, as pessoas falam disso na Índia de maneira muito natural. Se a pessoa ainda tem uma missão a cumprir, ela troca de corpo. Ela deixa um determinado corpo ali, né, e pega e assume outro corpo. E é uma coisa muito comum as pessoas falarem disso. Mas a imortalidade, eu entendi que é uma coisa espiritual, é uma coisa transcendental. Na verdade, segundo a visão de budistas, e aí depois eu quero que você me lembre de Palmeira Guimarães, porque foi uma coisa incrível o poeta Palmeira Guimarães, que era um paraibano, que era budista, zen budista, e que tinha morado inclusive em mosteiros. Foi uma das grandes descobertas, e fui amigo de Palmeira Guimarães, estava editando um livro, estava preparando um original com Palmeira Guimarães no momento quando ele viajou, entendeu? A gente se encontrou várias vezes aqui na Paraíba e depois em Brasília, onde ele morava. Estive várias vezes com Palmeira Guimarães lá em Brasília, né? Então, assim, não me interessa mais, né? E essa amizade com o Paulo Coelho, primeiro esse foi o trabalho, no momento assim que o Paulo era principalmente o parceiro de Raul Seixas, ele era conhecido. Então a gente ficou muito amigo. Exatamente, eu conheci Paulo Coelho fazendo uma entrevista com ele para a revista de domingo do Jornal do Brasil, lá no Rio, sobre vampirismo, que o Paulo tinha feito um curso de vampirismo em Londres. E eu achei aquilo uma coisa assim muito interessante, muito inédita, alguém fazer um curso sobre vampirismo, e eu fui. E aí eu pautei isso lá na revista de domingo e fui. Liguei para ele, ele aceitou, e nesse dia a gente resolveu, baseado assim nas experiências de Júlio Cortázar, de Jorge Luis Borges, fazer um livro fantástico sobre vampirismo, como se fosse um manual, né, que tivesse sido encontrado nas montanhas e etc, etc. E aí fizemos. Mas depois o Paulo seguiu a carreira dele, estourou esse sucesso todo, continuamos amigos, e ele achou por bem que esse livro não era um livro que estava assim, de acordo com aquilo que ele pretendia. Ele passou o livro, eu ainda publiquei umas 2 edições do livro, eu reescrevi o livro e ainda publiquei, mas depois achei que já tinha esgotado esse tema e que não me interessava mais esse tema. Eu tenho assim muito orgulho. Superou. É porque é assim que acontece, cara. É 2 coisas que se esgotam, 2 coisas que são consumidas no processo existencial. É o corpo e a personalidade. Isso. As pessoas se apegam, eu acho, Fuba, que as pessoas se apegam muito mais à personalidade do que ao corpo, né? Você é mestre Fuba, que tem vários livros publicados, que trabalhou aqui, acolá, que tem toda uma história. Então a pessoa se apega a essa história de passado e perspectiva de futuro. Na verdade, eu acho que assim, a não existência do corpo, né, ou a decadência do corpo, a perda do corpo, interfere menos nos processos psíquicos das pessoas do que a questão da personalidade, quanto conseguiu juntar de dinheiro, o que comprou, casa e etc. As pessoas sofrem porque elas acham que, esgotando essa personalidade, elas vão deixar de existir. E eu, através das minhas experiências, inclusive tive um sonho às margens do rio Alaknanda, na Índia, em que eu me vi, né, o meu corpo, né, e pude olhar para mim mesmo de fora do meu corpo e ver que tudo isso é muito passageiro, né, e que existe um estado que está acima de tudo isso. Sem né? dúvida. A gente vai conversar um pouquinho também sobre esses 2 primeiros livros que você editou de Paulo Coelho, mas é só depois do comercial. Só um tiquinho aqui, daqui a pouco a gente volta com o Nelson Liana aqui no Nossa Gente. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro.
de um povo acolhedor como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só a bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Voltando nossa gente com Nelson Liano. Nelson, e aí os dois primeiros livros de Paulo Coelho foi editado por você. Sim, O Diário de um Mago e O Alquimista. Essa experiência foi gratificante para você? Como é que você vê? Aproximou, né, Paulo Coelho a você, né? Você hoje é bem amigo dele, você, né, frequentam, né, se frequentam vocês, enfim. Como é que foi essa experiência de editar esses dois livros de Paulo? Olha, nós somos amigos há 40 anos, né? O Paulo, nesse momento, como eu já disse, ele era muito conhecido pelo fato de ser o parceiro de Raul Seixas. Algumas pessoas não sabem que a maioria das letras... Chegou a morar em Mauá com Raul Seixas? Não sei, isso eu não sei, mas ele fez as principais letras, Gita e por aí vai, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, essas letras todas são de Paulo. E o Paulo, a gente, depois dessa entrevista, né, que eu fiz na casa dele, a gente ficou muito amigo, e depois do livro do vampirismo, ele me disse, eu vou contar minha história sobre o Caminho de Santiago. E assim fez, escreveu O Diário de um Mago, e aí eu trabalhava numa editora e disse, Paulo, eu vou arrumar um editor para você, uma editora para fazer teu livro. E aconteceu. Aí o Paulo fez várias palestras sobre o Caminho de Santiago. O Paulo era um grande marqueteiro, o Paulo veio de gravadoras e ele conhecia o marketing de gravadora, que é um marketing de grande alcance, né? Naquele tempo as gravadoras eram verdadeiras potências multinacionais, era um poder muito grande. E em seguida, um dia, eu estava trabalhando no jornal O Dia, ou na Última Hora, não me lembro bem. Aliás, você passou por esse jornal. Vários jornais. Globo, Jornal do Brasil, Última Dia, Hora, Fatos e Fotos, Manchete, em suma. Trabalhei no monte, trabalhei na TV Globo, na TV Bandeirantes, trabalhei minha carreira de jornalista é enorme. Mas o fato é que nesses anos 80, eu já tinha saído o Diário de um Mago e não tinha estourado o Diário de um Mago. Estava vendendo, mas sem um grande estouro. E eu fui escalado para cobrir o carnaval no Monte Líbano, lá no Rio de Janeiro. Eita. E aí me encontrei com o Paulo. Naquele clima de carnaval, o Paulo me disse assim, o que você acha de lançar? Eu estou pensando em lançar agora uma ficção. Eu disse, Paulo, o que tu lançar,
o seu nome, a sua presença está no inconsciente de muita gente por causa desse trabalho que tu fizeste com o Raul Seixas. Aí, essa ficção que ele queria lançar, que ele me perguntava na ocasião, era O Alquimista. E eu disse, lance! E editei. Sim, E editei O Alquimista. Né? E editei O Alquimista. E o livro foi um grande estouro. É o livro do Paulo, até hoje, que mais vende. O Alquimista, certamente, é um dos livros de maior vendagem na história da história editorial do planeta. É um dos livros mais vendidos na história do planeta. Daí eu tive a honra de editar o Alquimista, a primeira edição aqui no Brasil. Depois foi traduzido para não sei quantos idiomas, não sei o quê. Vendeu milhões e milhões de exemplares. O Alquimista está editado em mais de 80 países, né? É uma coisa absurda, né? 100 milhões de livros vendidos, é uma coisa assim, entendeu? E a revista Sol Nascente? Como me fala um pouquinho dessa revista aqui, porque foi um sucesso aqui na Paraíba, tanto aqui em João Pessoa como em Campina Grande, né? Como foi que surgiu? Mais uma vez, ligado ao Encontro para a Nova Consciência. Eu ia todos os anos, como eu já disse, 11 anos seguidos. Aí eu via aqueles personagens todos e eu via muita gente aqui do Nordeste, né? Tarólogos, espíritas, né? Pessoas de reiki, pessoas que trabalhavam com reiki, pessoas que trabalhavam com N caminhos espirituais. Aí, nesse tempo também, eu trouxe Alex Polari, aqui se fez o primeiro trabalho com Santo Daime, que usa essa planta, né, essa bebida, que é a fusão de duas plantas, a Huasca, que começou lá em Campina Grande, que foi o convite que eu trouxe Alex, que fez o primeiro trabalho lá em Lagoa Seca. E então, juntava tudo isso, né? Padre, evangélicos. Esse encontro da Nova Consciência era um verdadeiro caldeirão de espiritualidade acontecendo durante o carnaval, um negócio incrível. E eu vendo esses personagens todos, eu disse, pô, devia colocar esses personagens todos num lugar só, registrar. E aí, mas eu me concentrei muito com o povo do Nordeste. Eu fiz a revista com os místicos, os espiritualistas. Naquele tempo a gente usava muita expressão esotéricos, né? Os religiosos do Nordeste. E fiz 3 edições da revista Sol Nascente. Eu lancei no Recife, lancei em Campina Grande, lancei aqui em João Pessoa. A revista foi um grande sucesso, só que aí, por conta de má administração, eu tinha uma sócia, etc. É uma longa história. A gente não conseguiu, mas a revista foi um grande sucesso. Inclusive a secretária... Dom Pelé não foi também? Não, Dom Pelé é uma outra história. Mas Dom Pelé foi o primeiro contato que eu tive com a Paraíba, assim, que me tocou profundamente. Eu dividi uma casa em Niterói, eu estudava cinema na Universidade Federal Fluminense. Eu dividi uma casa com uma cineasta, que era estudante, mas que já tinha se formado, chamada Jussara Queiroz, que é de Sapé. Ela é de Sapé. E eu dividi a casa com ela. E a Jussara, naquele tempo, ainda era o finalzinho da ditadura, né, militar. E a Jussara fez um documentário sobre Dom Pelé. E esse documentário, eu tive a oportunidade de ir para a ilha de edição, né? Naquele tempo era editado cinema mesmo, você edita, era uma coisa primitiva, né? Você puxa aqui o fotograma e cortava, né? E eu participei. As películas. Passei várias noites lá com Jussara Queiroz, editando. E eu fiquei encantado por essa figura de Dom Pelé, que era dessa linha da igreja progressista, de Dom Helder Câmara, que é outra figura que eu também tive a oportunidade de conhecer. E eu fiquei muito encantado. E nesse documentário de Jussara Queiroz, mostrava o povo paraibano. Então, esse foi o primeiro contato. Quem me despertou a história para ver a Paraíba, para vir a Paraíba, foi Dom Pelé, cara. Olha só que coisa interessante, não sabia. Vamos falar um pouquinho deste livro aqui, Intuição, que você é o seu trabalho recente, né? O seu trabalho mais recente, saiu agora recentemente? Foi Saiu em outubro. Em outubro, né? Você tá pretendendo lançar esse livro, dar uma girada pelo Brasil? Como é que... Fala um pouquinho dele. Não, a nível de Paraíba, eu quero lançar aqui em João Pessoa e também em Campina Grande. Eu estou articulando, inclusive nessa viagem, os preparativos. E assim, lançamento de livro,
para mim, não é simplesmente sentar e autografar, é fazer palestra, é Isso. conversar com as pessoas. E qual é o tema principal desse livro? Intuição. A intuição, é a mediunidade, né? Porque uma das expressões da intuição é a mediunidade, que é um assunto muito polêmico num certo aspecto, porque a mediunidade não torna ninguém especial, ninguém é especial. Todo mundo tem mediunidade, todos os seres humanos nascem com mediunidade, nascem com essa possibilidade de acessar outros planos existenciais, de acessar outros seres que já habitaram o corpo e abandonaram o corpo, sejam seres de vibração elevada, sejam seres de vibração mais baixa. E esse atributo de todos os seres humanos, a mediunidade, se desenvolvido, pode ajudar muito a pessoa na sua jornada existencial. Pode ajudar a pessoa a curar várias doenças. Fúbio, eu lhe digo o seguinte, que se você entrar num sanatório, né, de problemas mentais, pode ter certeza que 90% das pessoas que estão internadas, elas têm problema por conta de não trabalhar a mediunidade. Essa percepção... Trabalho espiritual, né? Quer dizer, na verdade, o problema é espiritual. É espiritual, entendeu? Não... É essa percepção, né? Essa percepção do invisível, essa percepção do sutil, que as pessoas não desenvolvem, né? E é necessário que se desenvolva para ter harmonia, para ter tranquilidade, para inclusive entender que a vida nesse corpo e com essa personalidade, que aliás é uma palavra-chave, personalidade, porque personalidade vem de personare, que significa máscara. Então a nossa personalidade, na verdade, é uma máscara. Nós não somos a nossa personalidade, nós usamos a nossa personalidade de maneira horizontal para a gente poder atravessar esse plano existencial onde nós estamos. Então a mediunidade, ela é um atributo que, se desenvolvido, vai trazer bem-estar, vai trazer consciência, vai dar o sentido de quem nós somos realmente, que nós somos muito mais do que um corpo e uma personalidade, né? E em sânscrito se fala soaham, eu sou isso, né? Na maneira que as várias linhas de yoga entendem a existência, nós somos a própria divindade, Shiva Aham, eu sou Shiva. Né? Shiva é uma das formas de Deus. Nós temos, né? Cada qual tem seu próprio universo. Tem o seu próprio universo. Deus habita dentro de nós como nós. Né? Mas só que as pessoas ficam embriagadas, viciadas no pensar, porque o pensamento é uma coisa relacionada à personalidade. Não é relacionada ao ser. Eu vou ter dinheiro para pagar a conta, eu não vou ter, eu vou ganhar não sei o quê, ele gosta de mim, ele não gosta de mim. Todo esse zumbido, todo esse quer, cococó, é uma grande ilusão. Isso tudo é passageiro, pensamentos são como nuvens que se formam e desaparecem. Então, a personalidade, ela vai se dissolver naturalmente no momento que a gente fizer a passagem. Eu costumo dar de exemplo o seguinte: será que Shakespeare, que encarnou há não sei quantos anos, há 1000 anos atrás, né, lembrando até a música de Paulo Coelho, Eu Nasci há 1000 anos, ele se lembra ainda que ele é o Shakespeare? Ele entrou na roda de Sansara, encarnou, desencarnou. Claro que eu estou falando tudo isso, minha gente, que é o que eu acredito, eu não estou impondo como verdade para ninguém. Claro. Essa crença minha, né, esse entendimento, melhor dizendo, e não crença, é fruto da minha vivência, das minhas várias viagens, dos meus contatos com vários mestres, gurus, né, com várias linhas espirituais, porque também a minha parada, Fúbio, é o seguinte: eu não é religiosa, é espiritual. Eu acho, inclusive, que muitas vezes a religião atrapalha as pessoas, porque a religião está muito ligada à personalidade. Né? O que é importante para a evolução é a espiritualidade. As regras, né? Cada religião muita tem suas regra, muita regra para te manter aqui, para te manter. Algumas dessas religiões, inclusive, trabalham com o elemento medo. Se você não... É uma barganha com Deus. Se você não fizer assim, 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 tu vai pro inferno. Tu vai sofrer, entendeu? Tu tem, sabe? E de uma maneira muito mais... Claro, existe a lei do karma. Tudo que você plantar um pé de jaca, vai nascer uma árvore de jaca e vai dar jaca para você. Se você plantar um pé de espinho, vai nascer espinho. Existe a lei do karma. Mas essa barganha, você vai pro céu... E você impôs, né? Não, eu vou citar o próprio Jesus. Quando perguntaram para ele aonde está o reino dos céus, o que ele respondeu? Está dentro de vós.
Então, o que nós estamos procurando, que pode trazer felicidade, entendimento e firmeza para a gente atravessar essas existências, porque nós estamos em uma e a maioria das pessoas, pode ser que tenha algum iluminado aí que esteja assistindo a gente, que já não vai reencarnar. Mas, da maneira que eu entendo, a maioria dessas pessoas terá que viver muitas encarnações. Então, o importante é você olhar para dentro, se conhecer. Se você conhecer a si próprio, você vai conhecer Deus, você vai conhecer os mistérios. E os mistérios, não precisa se falar, é um barato ter mistério. Tem muita coisa que você não precisa entender. Eu costumo dizer, que isso, aliás, aprendi com o Osho. O mais importante são as perguntas. Não se fixe nas respostas. E qual é a pergunta? Quem eu sou? Quem eu sou? Né? Porque, na verdade, nós somos como carros. Né? O carro está lá, parado. Alguém entra, abre a porta, liga o motor, passa a primeira marcha e aquele carro começa a andar. O carro não anda sozinho. Então, quem é esse ser que dirige esse carro? Quem é esse ser que dirige? A consciência. É a consciência. E que está além dos pensamentos, está além da personalidade e do próprio corpo. Já está em todas as livrarias no Brasil inteiro? Está no Brasil. Livro. E eu aconselho quem se interessar pelo livro, Fubá, principalmente, procurar na Amazon. Mudou o mercado editorial. Você sabe que eu fui editora do Nova Era, editei mais de 300 livros, e em outras editoras também. O mercado editorial, como tudo, se tornou virtual também. Isso. Hoje, se você quiser comprar esse livro, tanto no formato físico dele, né, impresso, como no formato Kindle, vai na Amazon, que é a maneira mais fácil. Claro que se a pessoa encontrar na livraria, ajudar os nossos amigos livreiros, vai ser uma maravilha. Mas hoje, a maneira mais fácil de encontrar o livro é através da Amazon. Tá aí, gente, dado o recado, viu? Intuição de Nelson Liano. Nelson, muito obrigado. Né? Infelizmente, é curto, né? Porque a gente aqui ia conversar mais 1 hora, no mínimo, né? É um assunto que todo mundo gosta, a espiritualidade. Mas, enfim, muito obrigado por participar do Nossa Gente. É uma alegria grande ter recebido você. E a gente volta semana que vem, tá?